Olá, sejam bem-vindos ao Diálogos com John Dewey. No episódio de hoje, abordamos os dilemas e os exemplos pedagógicos contidos no texto A Criança e o Programa Escolar, publicado em 1902. O texto faz parte da coletânea, já comentada no episódio anterior, que se chama Vida e Educação. É uma coletânea organizada por Anísio Teixeira e aqui fica o registro de que o texto se encontra entre as páginas 49 e 82 deste texto, sendo publicado originalmente em 1902. O texto, em geral, é utilizado por Dewey para discutir duas correntes de pensamento que ele descreve como muito famosas, com muitos adeptos no momento histórico em que ele escreve. E, na verdade, o que ele busca, conforme nós descrevemos nesses diálogos, é desfazer uma falsa dicotomia que existe. As duas correntes que ele destaca nesse texto, elas têm por base, por um lado, uma submissão aos desígnios que vêm da psicologia imatura do estudante, daquele que é inexperiente em determinado conteúdo. Segundo essa linha pedagógica, o processo todo fica submetido à centralidade que a criança tem nesse processo. A outra linha de interpretação estaria mais vinculada à importância dos conteúdos escolares para a formação dos sujeitos. Então, para essa linha de interpretação, para essa corrente pedagógica, o mais importante era que, de uma forma ou de outra, os estudantes, as crianças, os alunos, os menos experientes, devam se submeter ao rigor, ao ordenamento que faz parte do conhecimento que foi sistematizado na história da civilização. Então, nesse sentido, Dewey descreve esse dilema como um falso dilema, porque ele vai argumentar ao longo dessas considerações que fazemos aqui. Então, na página 50 desse texto, nós encontramos uma descrição que Dewey faz. Ele diz que os elementos fundamentais do processo educativo são, de um lado, um ser imaturo e não envolvido, o discente, e de outro, certos fins, certas ideias e certos valores sociais representados pela experiência amadurecida do adulto. O processo educativo consiste na adequada interação desses elementos. Veja que Dewey não desconsidera que existem essas duas dimensões do processo educativo, esses dois elementos fundamentais, mas Dewey sempre vai nos deixar alerta para o fato de que o processo educativo bem executado, eficiente, que tenha consequência, né, ele é um processo que, da parte do educador, há um manejo adequado desses dois elementos. Essas imagens são imagens de época, de John Dewey. Na primeira delas, nós o vemos com bastante familiaridade, com bastante tranquilidade no meio das crianças. E aqui nós vemos uma aula sendo dada com base em seus preceitos. Então, é uma aula em que todo o ambiente educativo foi organizado e foi sistematizado, embora reconheçamos que as crianças parecem trabalhar livremente e, até certo ponto, parecem brincar. Então, a experiência está sendo modulada e nada parece artificial, como a gente vê em algumas experiências. Então, existem mais alguns termos descritos por Dewey desse falso dilema, né? Na verdade, ele diz que é mais fácil ver os fatores isoladamente, ou seja, a imaturidade da criança, por um lado, e o rigor e a
a solidez do conteúdo de outro, salientar um à custa do outro, ou seja, destacar que são bem distintos, né, considerá-los antagônicos, do que descobrir a realidade profunda a que ambos pertencem. Então é mais fácil, mais natural, mais trivial agir dessa forma, embora Dewey discuta que o mais importante é a gente superar essa visão. Também nós vemos aí uma imagem produzida no laboratório escola, na escola de aplicação de Dewey em Chicago, e completa-se essa observação com o que está escrito na página 72, que é: o seu interesse, o do docente, não está na matéria de estudos como tal, mas como fator de experiência total e crescente do discente. O que Dewey discute a partir daqui? Nesse texto, apresenta-se de maneira bastante clara uma distinção que Dewey faz e o acompanha em toda a sua obra, e ela ganha maior acabamento, né, num período mais final da sua carreira, especialmente no texto Democracia e Educação. Então, basicamente, Dewey vai descrever que existem duas formas de experimentar o processo de ensino, o processo de aprendizado, basicamente. Então, nesse sentido, ou a pessoa passa a ter um conhecimento pautado pelo método psicológico, que é o método natural, que é o método que tem a ver com a experiência de vida das pessoas, especialmente da criança ou mesmo do estudante, e, por outro lado, o método lógico, né? Ou seja, quando você aprende a partir de um conhecimento já sistematizado, algo que você lê dentro de uma explicação, dentro de uma exposição de dados, de informações, de relações. Então, nesse sentido, Dewey apresenta bastante distinção entre essas duas formas de conhecer, mas sendo elas apenas modalidades diferentes, sendo igualmente fator de conhecimento. Então, nesse sentido, nós vemos uma imagem do laboratório escola onde crianças estão produzindo uma casa, estão construindo uma casa. Então, vejam só que tipo de conhecimentos devem ser mobilizados, mesmo em crianças de tão pouca idade, né? Então, esses conhecimentos são vivenciados pela criança, a criança vai internalizando à medida em que elas reconhecem necessidade, e isso está em relação direta com as suas capacidades, e, ao final, com o auxílio do docente, daquele mais experiente, do adulto, pode ser feita, então, uma sistematização desse conhecimento, quando ele se transforma, então, em conceito, e então ele toma uma forma lógica. Dewey também completa esse raciocínio dizendo: não há nada de definitivo e final na organização lógica da experiência. Seu valor não está nela mesma, mas no método que ela vem facilitar. É um intermediário das experiências fortuitas e das experiências mais ordenadas. Voltamos a explorar isso na próxima parte deste episódio.